Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui com vocês para a gente meditar, para a gente receber a instrução, a direção, o conhecimento de Deus para nossas vidas. E isso tudo a gente só pode ter e obter pela palavra. É importante as pessoas ter essa consciência. As pessoas precisam entender esta realidade. Nada é conhecido na parte de Deus se não for pela palavra. Tudo que Deus ele quer que nós conheçamos está revelado na sua palavra. É a revelação escrita de Deus. Onde tudo que a humanidade precisa conhecer para que sejam bem-aventuradas as pessoas, saindo da maldição, até a causa e a consequência da maldição. As pessoas só têm o conhecimento na palavra. Então a palavra de Deus, ela é o algo, é a coisa, vamos dizer assim, mais importante para a humanidade. Aquilo que é mais importante para a humanidade é a palavra, é o conhecimento dela. Meus amados irmãos, o conhecimento da palavra é a maior riqueza que o ser humano precisa alcançar, ter e receber. É o conhecimento da palavra. E isso Deus, Ele quer que todos tenham esse conhecimento, para que, por esse conhecimento, alcance a gloriosa riqueza. O conhecimento da palavra de Deus é a maior riqueza que a humanidade e o ser humano precisa conhecer para ter. Porque ninguém pode ter a riqueza das coisas que estão aqui se não conhecer. É preciso conhecer. E para conhecer, só pela palavra. Ninguém, escuta uma coisa, ninguém alcança nada de Deus sem a palavra. Tudo é pela palavra. É a palavra de Deus que nos traz o conhecimento que nós precisamos ter para toda a nossa vida bem-aventurada, para toda a nossa bem-aventurança, para que o homem encontre a verdadeira felicidade. A felicidade verdadeira que Deus oferece, ela é estabelecida dentro do homem. A felicidade que o mundo oferece, ela é estabelecida fora. Vou explicar isso para vocês. Vamos lá. A felicidade que Deus proporciona para o homem, ela é no nosso interior. Ela não depende de nada externo. A felicidade é no nosso interior. A paz é no nosso interior. Isso que Deus oferece, essa paz e essa felicidade, no nosso interior, independente da circunstância. A felicidade e a paz que o mundo oferece é externa. Depende das coisas. Depende do exterior. Se tiver tudo bem, se tiver tranquilidade, se você tiver o que quer, o que deseja, o que alcança, se você estiver conquistando os seus objetivos, aí você é feliz. O homem só é feliz quando ele alcança o desejo, a conquista de ter algum objeto. Aí ele tem a felicidade. Observação. Essa felicidade é momentânea. É uma felicidade efêmera, que no instante passa. Às vezes a pessoa está louca. Meu Deus, eu quero ter um carro, mas se eu tiver um carro... Quando a pessoa compra um carro, não é? Ele tem aquela felicidade na hora, mas depois aquela felicidade
ela já fica normalizada, não tem mais aquele furor. Ele vai usar o carro no dia a dia normal. Mas ele ainda sente necessidade de felicidade. Porque a felicidade da humanidade, ela depende do que tem, do que ganha, da circunstância. A felicidade, a paz do mundo. O que é a paz que o mundo oferece? É um momento de tranquilidade. Essa tranquilidade dentro de um momento de sossego, de ausência de problemas, ausência de circunstância difícil. A paz que o mundo vive é a paz exterior, é a paz da circunstância favorável. A paz que o mundo vive é a ausência de problema. Então, essa paz nunca vai ser uma verdadeira paz. Por quê? Porque sempre vai ter problema nesta vida. Sempre vai ter as circunstâncias contrárias, adversa à nossa vida. Então, quando não tiver o sossego, quando não tiver a conquista, o ganho, aí não tem paz, não tem felicidade. Agora, a felicidade que Deus oferece, não. A paz que Deus oferece não depende de um momento favorável. Não depende de um momento de tranquilidade. A paz que Deus oferece é na tribulação. Na tribulação temos paz. A felicidade que nós temos, que Deus oferece, não é no obter as coisas deste mundo. É bom. Momentos de satisfação, isso é bom. É bom você ganhar um carro, você poder comprar uma casa. É bom você ganhar dinheiro. É bom você ter a saúde perfeita. Mas isso não é permanente. Vai vir doença, vai vir falta de dinheiro, vai ter momento que você não vai ter condições de comprar o que quer. Então isso significa que quando você não consegue isso, não tem felicidade para você, não tem paz. A paz que Deus oferece não depende disso. A paz que Deus nos oferece é no nosso interior, não é no exterior, dependendo das coisas, da situação, do cenário, das circunstâncias, se tiver favorável para que a gente tenha paz, tenha felicidade, não. A paz que Deus oferece e a felicidade é na nossa alma, é no nosso interior, diante das circunstâncias, diante das tribulações, diante do cenário desfavorável, diante da doença, diante da perseguição, da falta, da escassez, até da morte. Continuo com a paz e com a felicidade de Deus na minha vida. Porque essa paz, ela é eterna, permanente no meu viver. Não é uma paz temporária. Não é um momento de satisfação, um momento de ausência de problema. A paz e a felicidade que Deus oferece é a certeza, a convicção, a esperança que nós temos diante de tudo que passamos aqui, de todo desespero, de toda maldição, de toda enfermidade, de toda necessidade, de toda escassez, de toda adversidade que nós passamos aqui, nos alegramos na esperança. Essa é a alegria, essa é a paz, essa é a felicidade que a nossa alma tem e regozija-se em meio à tribulação. É o que diz a palavra de Deus. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu não estou aqui citando apenas a palavra que ela diz. Eu estou falando porque eu creio. O que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Se alegrar na esperança. Essa alegria na esperança em meio à tribulação, que nós devemos ter paciência e não perder a comunicação com Deus, a convicção, a esperança, a confiança, está sempre em oração. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. E nesse momento que Paulo fala isso, os irmãos estavam passando por perseguição, por tribulação, por momentos que era contrário, tudo pela fé cristã. Eles estavam passando momentos de tribulação, estavam passando momentos difíceis, perseguição. E aí Paulo vai dar essa palavra para exortar os irmãos diante de tudo que estavam passando. Paulo vai dizer: se mantenham firmes no amor de Cristo. Esse amor que dá a vocês a vitória. Esse amor que dá a vocês a certeza de vencer, a força, a capacidade, a graça, o conforto, o consolo,
a esperança viva no vosso interior. Quem, pois, pode nos separar desse amor? Não deixe a tribulação nem a espada, não deixe o problema, a doença, não deixe a dificuldade, não deixe a mentira, não deixe o engano separar você do amor de Cristo. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo se a gente estiver perseverando nele. Se a gente estiver com a nossa fé firme e firmada nele, convicto na alegria do Senhor em nossa vida. Muitos estão separados do amor de Deus. Por quê? Porque apostataram da fé, perderam a esperança, não tem mais perseverança, abriram mão da esperança da vida com Deus, deixaram-se se mover por causa do problema, das dificuldades, da inquietação, das necessidades dessa vida, por causa das coisas que são apresentadas, por causa da busca, por causa da ansiedade, por causa do querer o que Deus opere logo, já, imediato. As pessoas se desviam, se perdem, abrem mão e se apartam do amor de Deus. Estar no amor de Deus é estar em Cristo. Estar no amor de Deus é perseverar na fé em Jesus. Esse é o amor de Cristo, o amor de Deus que Ele manifestou por nós, para que em meio à maldição desta vida estejamos na bênção. Vou repetir isso aqui porque muita gente precisa conhecer essa realidade. Em meio à maldição que nós estamos aqui vivendo neste mundo temporal, nós temos a promessa da bênção na eternidade. Porque aqui, mesmo em Cristo, nós ainda vamos sofrer maldição. Sabia disso? Nós ainda estamos nesse mundo aqui e a maldição aqui neste mundo é real. Eita, irmão Wellington, não, já estou em Cristo, não tem mais maldição. Calma. Você precisa entender o que se fala. Você precisa ser instruído, aprender. Esteja mais atento a ouvir. Escute aí, eu vou explicar, calma. Esse é o trabalho do pregador. Tem que explicar às pessoas as coisas. Muita gente aí sem entender nada, uma fé perdida de Deus. Por quê? Porque não estão entendendo a realidade. Estão vivendo no oba-oba, na emoção. Estão vivendo no já. Estão vivendo naquilo que entendem de Deus, que buscam, que é satisfatório, que é agradável, que é conveniente, que os homens estão aí mostrando, sem o compromisso do ensino, da instrução da palavra de Deus. Eu vou mostrar a você que nós estamos em maldição ainda. Estamos. Mas, irmão Wellington, já estamos em Cristo. Mas estamos em maldição ainda. Porque estamos nessa vida. E tudo sucede nesta vida de igual modo. Ao que é justo e ao injusto. Não tem diferença. Tudo nesta vida, mesmo estando em Cristo, eu e você vai passar ainda. As consequências dessa vida. A maldição deste mundo, desta vida. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que tudo sucede de igual modo. A todos, a bom e a ruim, a justo e a injusto. O texto ali está nos advertindo que nesta vida vamos sofrer como todos estão sofrendo. Nesta vida, você tendo Jesus, vai adoecer. Ah, mas eu creio em Jesus, sou fiel, porque eu dedico minha vida a Cristo, não à religião. Eu sou fiel a Jesus porque eu dedico minha vida a Ele, pela palavra dEle. Você vai passar dificuldade. Você vai adoecer. Você vai ser perseguido. Você vai sofrer coisas neste mundo como todos sofrem. Doença, enfermidade, morte, acidente. Nós vamos sofrer isso aqui, envelhecer. Isso é maldição. Adoecer é maldição. Morrer é uma maldição. Dificuldade, perturbação, aflição é maldição. Tudo nesta vida. Vamos sofrer essas maldições ainda porque estamos aqui. Já estamos livres da maldição eterna. É aí que você tem que entender a importância de Cristo. Em Jesus, estamos livres da maldição. Mas que maldição é essa? A maldição do juízo eterno. A maldição da eternidade sem Deus. A maldição da consequência do pecado. A maldição da derrota da morte eterna. Estamos livres. Já somos mais que vencedores nessa situação. Mas enquanto estiver aqui, vamos morrer ainda. Vamos envelhecer esse corpo. Vamos sofrer doença, enfermidade nesse corpo.
vamos ter dificuldade financeira, vamos passar por aflição, tribulação, perturbação, perseguição nesta vida aqui. O próprio Jesus disse isso. No mundo tereis aflição. Aflição é maldição, irmão. Aflição é a situação difícil da situação que a gente vive neste mundo. Esse mundo já está em maldição. Agora, só vamos sair dessa maldição, desta vida aqui maldita, quando nós formos para a vida eterna. Aí lá na eternidade, aí sim não vai ter mais maldição. É o que diz a palavra de Deus. Não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá envelhecimento, não haverá doença nem enfermidade, porque na eternidade vamos viver a vida perfeita, abundante, a vida que Deus proporcionou para o homem. Mas como o homem pecou, aí entrou a maldição. Essa vida maldita que hoje nós estamos aqui vivendo ainda, mas com a promessa da bênção eterna. Porque os que estão aqui nessa vida maldita, sem Jesus, quando sair daqui, vão para a pior maldição. A maldição da eternidade sem Deus. Da vida sem Deus, sem paz, na eternidade de tormento. Então nós temos que entender isso. Em Cristo, nós somos livres da maldição eterna. Mas estamos ainda sendo atingidos, vivendo neste mundo, de maldição temporal. Essa maldição efêmera, essa maldição nesta vida aqui. Porque estamos nesse corpo. Esse corpo envelhece. Esse corpo adoece. Não tem cristão que não adoeça. Não tem cristão que não envelheça. Não tem cristão que não morra. Não tem cristão nesta vida que não passe dificuldade. Se tiver, mentira. Essa promessa de venha para aqui, para a campanha, para você parar de sofrer. Para Deus te dar vitória, 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 vitória. É mentira. É mentira. Isso é um evangelho anátema. Por isso que você está aí perdido do entendimento de Deus, porque você não está sendo instruído dentro dessa orientação que aqui está sendo levada para você. Para você ter a mente consciente, para você ser maduro nesta vida aqui, diante de tudo que acontecer, você saber que tudo isso que está acontecendo, mas você ter a esperança de que vai para uma vida em abundância, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem doença, nem enfermidade, nem envelhecimento, nem necessidade financeira, nem tampouco nenhum mal vai atingir a nossa vida e o nosso viver na eternidade. Aqui não. Aqui Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aqui a palavra de Deus nos adverte a suportar o quê? A leve e momentânea tribulação, que não se compara ao peso da glória que estamos para receber. Essa leve e momentânea tribulação é o pouco tempo que a gente ainda estamos aqui nesta vida. Mas o que a gente está passando aqui não se compara com o que vamos receber quando daqui sair. Não é para ser extinto. Não é para ir para Marte. Não é sendo levado por ET. Nós vamos sair daqui, aleluias. Eu me alegro tanto quando falo isso. A minha alma fica nessa esperança. A minha alma se alegra com essa esperança. Nós vamos sair daqui, levado pelo nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que virá para nos buscar. Ele vem com essa finalidade. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra, é a vinda da igreja que somos nós, pessoas em Cristo, indo a Ele. Ele vai nos levar para si, aleluias. E lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá falsidade, não haverá egoísmo, não haverá hipocrisia, fingimento, não haverá malícia, não haverá maldade. Aleluias, como é gostoso essa esperança. Quanta gente aí vive atrás da fórmula da juventude. Quantas pessoas aí investindo milhões para ter a vida eterna, atrás de experiência. Quantos estão aí buscando uma vida perfeita? Quantos estão aí atrás de paz, fazendo campanha, fazendo protesto, fazendo trabalhos para encontrar paz?
Quantos estão aí buscando uma vida sem sofrimento, sem envelhecimento, sem perturbação? Ei, não adianta o dinheiro, a prata, o ouro, não adianta a ciência, a tecnologia. Isso não vai mudar a história dessa humanidade. A tua história, o teu destino, a tua sentença, a tua eternidade só pode ser mudada quando você crê em Jesus Cristo. Aleluias! É Ele que nos garante a promessa da vida eterna. É Ele que nos garante a promessa de uma vida perfeita. É Ele que nos garante uma vida sem dor, sem morte, sem envelhecimento, sem sofrimento. É Ele que nos garante a vida eterna. É Jesus Cristo, não é a tecnologia, não é a religião, não é o dinheiro, não é nenhuma coisa desse mundo. Isso só é possível pelo próprio Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus que nos dá essa esperança da vida perfeita em abundância, não aqui neste mundo, na eternidade, quando daqui a gente sair. Creia em Jesus com essa esperança. Se dedique, seja prudente, persevere, cuida de ti da doutrina, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, perseverando até o fim, para não apostatar, não desviar, não abandonar, não entristecer, não recuar, não desanimar, não perder a visão do alto e se manter preso com as preocupações das coisas desta vida. Porque Jesus disse, buscai as coisas que são de cima, não é as coisas desta vida aqui. Quando você prioriza a sua busca pelas coisas deste mundo, você não consegue colocar sua visão nas coisas do alto. Você não pode se dirigir para dois alvos, é um só. Ou você bota sua mente, sua esperança, sua vida com Deus nas coisas do alto, na vida futura, na eternidade, e para essa vida busque perseverar, se dedicar para esta vida, ou então você centraliza uma vida com Deus, maldita, anátema, buscando as coisas desta vida aqui. A vida do povo com Deus é para quê? Para parar de sofrer aqui, para ter bênção aqui, para ter vitória aqui, para ter prosperidade aqui, para ganhar casa, carro, ouro, dinheiro, para ser rico, para ter vitória neste mundo, para se alegrar com a queda do outro, para que o outro veja ele subir e o outro descer. A busca do povo hoje aqui, em Deus, é pelas coisas desta vida. A maioria dessas pessoas professam Jesus não é com a fé e a esperança da promessa das coisas do alto que Jesus nos garante. Muitos professam Jesus da boca para fora sem o entendimento, porque não tem o entendimento das coisas do alto. O apóstolo Paulo vai advertir isso aos irmãos na carta aos Colossenses. Interessante, olha o que Paulo vai dizer aqui aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 1 em diante. Olha o que Paulo vai dizer. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Observe uma coisa. A minha vida está guardada em Cristo para Deus. Não é ali, aqui, nem acolá. Eu já morri com Cristo. É o batismo. Quando eu me converto a Cristo, eu sou batizado na sua morte. Aonde eu sou submergido e com a fé em Jesus, eu nasço para Deus. Aonde eu vou emergir, né? Submergir é afundar, né? É uma simbologia, e emergir é subir. Então minha vida já foi emergida da morte e do pecado. Porque quando eu morro com Cristo, eu vivo para Deus. Esse é o batismo que Paulo fala, batizado na morte de Cristo. Quando eu criei nele, fui batizado pelo Espírito Santo, crendo na morte dele.
Assim como Cristo morreu, eu também morri para a minha vida no pecado, no mundo. Assim como Cristo ressuscitou e subiu à destra do Pai como homem, eu também ressuscitei. Meu espírito já está ressuscitado. O que é a ressurreição? É tornar a vida, é tornar a comunhão com Deus. A minha alma já está em comunhão com Deus. Eu não tenho mais perigo do inferno. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu já nasci para Deus em Cristo. Eu já tive o novo nascimento. O novo nascimento é esse. É quando você morre com Cristo na morte. É o batismo da morte de Cristo. É pelo crer no Evangelho. Quando você crê, acontece essa morte dentro da visão de Deus. Você morre para o mundo com Cristo e nasce para Deus com a ressurreição de Cristo, com a nossa ressurreição no lado espiritual. O meu espírito, o espírito de todo aquele que creu em Jesus, já foi reconciliado com Deus, já foi ressuscitado para Deus, já está na vida com Deus. A ressurreição que vai se dar é a do corpo, não é a do espírito. Nosso espírito já está salvo. Por quê? Porque está em Cristo. Essa é a garantia que Jesus nos dá, irmão. Mas estamos nesse corpo ainda. Vamos ter a redenção do corpo. E isso vai se dar quando Cristo vier. O arrebatamento para levar o seu povo. Igreja de Deus, pessoas que estão em Cristo, que se converteram pela mensagem do Evangelho, com o arrependimento e a convenção a Jesus, foram batizados, selados com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Só quem batiza é Jesus, tá? É Jesus quem batiza, como disse João Batista. João Batista batizava com água. Era um cerimonial que não tinha nenhum valor para o reino de Deus. Porque se tivesse, Jesus mandava continuar batizando o batismo de João Batista. Se o batismo nas águas de João Batista fosse válido para algum mérito do homem com Deus, Jesus mandava continuar batizando e ele tinha dito, tem que ser salvo e se batizar nas águas. O batismo com o Espírito Santo é esse batismo que me garante a remissão de pecado, que me garante entrar no reino de Deus, que me garante ser povo de Deus, que me garante ser membro da igreja de Deus. É o batismo com o Espírito Santo que me dá o selo da salvação, que me dá a certeza e a convicção. Quando Deus olha lá de cima, é uma simbologia, porque Deus não precisa olhar de cima para baixo. Deus está com a sua visão em todos os lugares. Ele não precisa se inclinar. É só para a gente entender. É uma figura de linguagem. Mas quando Deus olha para a terra e vê todos os seres humanos, ele vê dois tipos de pessoas. Que dois tipos de pessoas são essas? Os que estão salvos e os que continuam perdidos. Os que são de Deus e os que estão no maligno. E quem são esses que são salvos? Quem são esses que são de Deus? É os religiosos? É os que fazem caridade? É os que estão fazendo boa obra? Quem é os que são de Deus e os que são do diabo? Quem é os salvos e os perdidos? Os perdidos são os que estão roubando, matando, se prostituindo, idolatrando. Quem é os perdidos e os salvos? Os salvos são os religiosos, os que estão nas igrejas, nas religiões. O princípio que Deus olha para ver quem é dele e quem não é por esse mérito. Não é por esses meios. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que crê em Jesus, dá-se-lhe o poder de se tornar filho de Deus, pelo próprio Deus, operando esse milagre na vida do homem perdido. É pelo crer em Jesus, não é por estar ou praticar ou viver nenhum ritual, cerimônia, religiosidade ou coisa assim. A palavra de Deus vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quem é de Deus é quem está selado com o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, a palavra vai dizer que esse não é de Deus. Romanos 8, 9. E a palavra de Deus vai dizer que os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo.
Isso é muito importante ser levado para o conhecimento das pessoas. Cada um vai dar conta de si. Cada um conhece como é a sua vida, se está em comunhão com Deus ou não. Se na sua vida, se no seu viver, existe temor, não existe certeza de salvação, não existe certeza do perdão de Deus, não existe certeza da esperança da vida eterna. Se você tem a sua vida de fé em Deus e acha que é salvo porque está numa igreja, acha que é de Deus porque está dentro de uma igreja, acha que Deus vai te dar alguma coisa por fazer pacto, voto, campanha, acha que é merecedor de Deus pela vida religiosa que tu vive, acha que é de Deus porque pratica a religiosidade, porque é fiel à religião, porque é devoto, é zeloso da vida religiosa. Se você tiver com esse entendimento, achando que é de Deus, porque é batizado dentro de água, porque pratica o guardar do sábado, porque dá dízimo, porque vive dentro de estabelecimento religioso, cumprindo toda a regra, se você tiver com esse entendimento, você está perdido de Deus, irmão. Isso é um sinal de que você ainda não teve a reconciliação com Deus. Quem está em Cristo tem a convicção da salvação. Não vive preso à regra, à norma, a lugar estabelecido, cerimônia, sacrifício, penitência como meio de salvação. Quem está em Cristo sabe que o lugar para que ele se mantenha salvo é em Cristo e na palavra de Cristo. Não em lugar nenhum. Então, se você não tem essa convicção, se você acha que quando não está dentro de um grupo religioso, se você acha que quando não está dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma social, de uma formalidade religiosa, você não é de Deus, você está afastado de Deus, você não tem a convicção de que está guardado para a salvação, até agora você continua perdido. Dentro de onde você quiser que está, praticando o que você quiser praticar. Porque salvação, convicção e garantia não é dentro de nenhuma instituição, religião, igreja, praticando nada do que pedem. Convicção de salvação, certeza de salvação, a alegria da salvação só tem quem verdadeiramente está em Cristo, selado pelo Espírito Santo, pelo qual Jesus batiza aquele que nele crê, dando a ele essa garantia, essa certeza, essa alegria no seu interior. É o que eu estou falando aqui no começo dessa live. Foi o assunto que eu entrei aqui no começo dessa instrução. A alegria da minha vida, a felicidade no meu viver, não é pelas coisas externas, é no meu interior. É dentro daquilo que Deus me deu a certeza, a convicção, da esperança das coisas que estão lá no alto, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. E eu só tenho a alegria, a certeza dessas coisas pelo Espírito Santo. O homem natural não contempla isso. O homem natural não tem alegria de salvação. O homem natural não tem certeza de salvação. O homem natural tem a sua alma em temor. Ele acha que para ser salvo tem que estar ali, fazer isso, praticar aquilo. O homem natural, ele não tem a paz na alma, porque só quem tem a paz na alma, só quem tem a certeza, a convicção e a alegria da salvação, só quem tem a esperança da vida eterna, só quem aguarda e tem a alegria na sua alma por esta promessa desta vida, é quem está em Jesus. O mundo vive aí dentro da sua vida religiosa, achando que é salvo, dizendo que é de Deus, vivendo sua formalidade, sua social, seus ajuntamentos, suas tarefas, seus sacrifícios, suas devoções, seus cerimoniais religiosos. Tudo isso mostra que estes estão sem entendimento de Deus, porque são escravos, dependentes de uma vida religiosa, de um sistema religioso, de um ambiente para estar, para sentir a presença de Deus. Quem está em Cristo tem a convicção de que Deus está em mim, porque o templo, a morada e a casa de Deus, o lugar sagrado e santo, sou eu. Não é ali, aqui nem acolá. Eu sou sagrado e santo porque eu fui santificado por Jesus. Jesus não santificou estrutura de alvenaria. Ele santifica o homem pecador para ser templo, casa e morada de Deus. Aí o povo hoje está santificando, né? Está dizendo que lugar sagrado, casa de Deus, templo de Deus, são esses ambientes de estrutura de alvenaria que chamam de casa de Deus. O que está em Cristo tem essa certeza, irmão. Por quê? Porque estar em Cristo é estar liberto.
Estar em Cristo é estar conhecendo a verdade. Estar em Cristo é estar livre de toda maldição. Não há mais nenhuma condenação. Não tem trabalho de feitiçaria, de maldição e nem de maldição herética. Né? Não, isso é maldição hereditária. Não existe isso, irmão. Quem está em Cristo já é mais que vencedor. Já está de posse de vitória. Já está na bênção de Deus. Já está liberto de toda maldição. Quem está em Cristo não precisa de campanha de vitória. Não precisa de campanha de quebra de maldição. Não precisa de campanha de libertação. Não precisa de campanha de prosperidade. Não precisa de campanha para buscar a Deus. Quem está em Cristo não fica preso nesses rituais, nesses cerimoniais, nessas obrigações, nessas atividades religiosas. Isso é paganismo. A vida com Cristo é pelo conhecimento. A liberdade é pelo conhecimento. A salvação é pelo conhecimento. Tudo precisa ter o conhecimento para ser liberto. E é isso que Deus quer de nós. Que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Conhecer é o que nós precisamos. Conhecer a verdade. Essa verdade que liberta. E essa verdade que liberta é Jesus. Não é um conjunto de regras, de normas, de princípios, de valores de nenhuma religião. Não é um conjunto de regras doutrinárias de nenhum teólogo ou de nenhum pastor, papa ou padre, de nenhuma igreja ou nenhuma instituição religiosa. Essa verdade é Jesus. O que ele ensinou, o que ele orientou e para onde ele nos direcionou a ir para encontrar essa tão grande vida com Deus. Jesus não mandou ninguém ir para ali, aqui ou acolá. Ele disse, vinde a mim. Essa é a direção de Jesus para o homem encontrar a Deus, para o homem ser salvo, para o homem receber perdão, para o homem ter remissão de pecados, para o homem ter direito à vida eterna, para o homem estar na promessa dessa vida eterna. A direção que Cristo mostra para a gente alcançar tudo isso não é nenhuma igreja ou religião, é nele, por ele, guardando e praticando a palavra dele. Se nós estivermos nele e a palavra dele em nós, guiando nossa vida, estamos no caminho da eterna salvação. Amém, meus irmãos? Então meditem nisso, reflitam nisso. Eu não estou aqui julgando ninguém. Cada um examine-se a si mesmo. É o que Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Se não creste em vão. Tem muita gente que creu em Jesus, está crendo em Jesus em vão. E eu deixo isso para você refletir, meditar e pensar. Porque esse é o meu trabalho. É despertar você para pensar. Usar o senso crítico. E buscar o conhecimento da verdade que liberta. Por onde sua mente vai ser iluminada para a verdade de Deus pela luz das Escrituras. Isso cabe a você. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Então, se você se interessa por esse assunto, por tudo que foi orientado, exposto, informado, levado para você agora, nessa instrução, seja prudente. Isso é muito importante. Isso é para divertir você. Analise tudo isso aqui. Examine-se a si mesmo. Examine a sua fé. Examine os princípios, os valores, a sua direção de vida com Deus. Por onde você está se guiando? Por onde você está se conduzindo? Quem é o teu caminho, o teu condutor, o teu guia, o teu mestre, que está conduzindo você para uma vida com Deus? Por onde você está se dedicando? A quem você está sendo devoto e praticante? Consagrando tua vida, vivendo o teu viver? Se é para Cristo, pela palavra dele, ou se é para outros meios, pessoas, caminho, instituição. São muitas coisas que as pessoas entregam suas vidas, não é? Tem muita gente aí que entrega suas vidas para viver a religião. Outros entregam suas vidas para viver seus sonhos. Outros entregam suas vidas para a política. Outros entregam suas vidas se dedicando, priorizando sua vida no esporte. Outros entregam suas vidas por vários e N motivos. Agora, bem-aventurado é aquele que entrega a sua vida a Jesus, confia nele, sabendo que é ele quem faz o mais na nossa vida. Seguir a Jesus é uma necessidade de vitória.
É uma necessidade de salvação. É uma necessidade de encontrar o caminho para ser livre da perdição e encontrar o caminho da salvação, andando por ele. Se converter a Jesus, renunciar à vida e crer em Jesus, é pela necessidade que todos têm de salvação para sair da maldição. E isso só pode acontecer. Escuta uma coisa para encerrar. Preste atenção no que eu vou dizer. A maldição que a humanidade está só pode ser anulada, quebrada, extinta da vida do ser por Jesus Cristo. E isso só acontece na vida de quem crê nele com o arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de pensamento. Arrependimento não é mudança de religião, não é mudança de vida social. Arrependimento é mudança de entendimento. Porque tem muita gente que muda da religião, muda a forma de vestir, muda o estilo de vida social, mas o entendimento é o mesmo. Perdido de Deus, cego na escuridão. Você precisa ter a mudança de entendimento. E essa mudança de entendimento só vai acontecer pela transformação da luz de Deus, a palavra, o Espírito Santo, que ilumina a tua mente e abre o teu entendimento. Quando você der ouvido à pregação do Evangelho e crer em Jesus, para que toda maldição eterna que está sobre essa humanidade, a maldição divina, seja quebrada, anulada, e entre a bênção, a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, a comunhão, a salvação de Deus na vida do homem que está julgado, condenado na maldição divina. Só Jesus. Então, eis o motivo que você precisa de Jesus. Escuta uma coisa. Sabe por que você precisa de Jesus? Porque só Ele que garante a vida eterna. Sabe por que você precisa de Jesus? Salvação é só por Ele, não há outro meio. Sabe por que você precisa de Jesus? Para que você não vá a juízo para uma eternidade sem Deus. Você precisa dele. Sabe por que você precisa de Jesus? Remissão de pecados, justificação, purificação dos pecados, para que o homem seja livre da consequência do pecado. Só Jesus é quem garante. Sabe por que você precisa de Jesus? Porque em nenhum outro há salvação. Só Ele é a esperança da salvação. E quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. É por isso que você precisa de Jesus. Para que Ele te conduza ao Pai. Para que Ele te justifique diante do Pai. Para que Ele purifique a tua alma de todo o teu pecado. Para que Ele tire da tua vida a cédula da culpa que te condena uma sentença eterna. Sabe por que você precisa de Jesus? Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Eis o motivo pelo qual você precisa de Jesus, para não ir a juízo. Essa ira está por vir. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. É vinda o grande dia da sua ira. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça vai julgar a humanidade. Esse juízo é real. Só quem pode livrar você do juízo, da ira de Deus, é Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A saber, o Filho de Deus, Jesus, é quem nos livra da ira futura que há de vir. Sabe por que você precisa de Jesus? Porque em nenhum outro há salvação. João 3, 18. É muito importante isso que Jesus, o próprio Jesus vai dizer. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê nele, em Jesus, permanece, não vai ser, permanece condenado. Porque o homem já está na condenação. Jesus veio para isso, para tirar o homem da condenação. Portanto, eu te dou um conselho.
Creia nessa palavra, creia nessa verdade, creia nisso que está revelado para o nosso conhecimento. Existe uma condenação que já está na vida da humanidade. E depois da morte segue o juízo. Se o homem não aproveitar o tempo da graça, da misericórdia, do amor, da bondade, do perdão de Deus em Jesus, para ele aceitar, não tem salvação para o homem. Ele vai perder a oportunidade que Deus deu. E essa é a causa da condenação dessa humanidade. Porque não crê na verdade que é Jesus para se salvar. É o que Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Serão julgados e condenados porque não creram na verdade para se salvarem. Foram buscar salvação dentro de igreja, foram buscar salvação dentro de ritual, de sacrifício, de penitência, de boa obra, de caridade, de flagelos. Foram buscar salvação através do homem, dentro da sua virtude, dos seus méritos. Foram buscar salvação em vários lugares. E não deram ouvido à verdade, que mostra ao homem que salvação só em Jesus, por Jesus. Ele é quem salva, é por ele que somos salvos. Então pense nisso. Enquanto é tempo, entrar pela porta da salvação. Essa porta que dá acesso a você, a salvação, ela está aberta, mas ela vai fechar. Foi o que Jesus disse. Esforçai-vos a entrar pela porta estreita, enquanto ela está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não vão poder. Isso está lá em Lucas 13, 24. Você precisa entrar enquanto é tempo, nessa porta que conduz você à salvação. É a porta de acesso à salvação. Essa porta não é uma igreja, não é uma religião, não é uma vida religiosa, não é nada que o homem faça. Essa porta é o próprio Jesus. João 10, 9. Ele diz, eu sou a porta. Ele especifica, ele é bem taxativo, ele é bem determinante, ele é bem objetivo. Jesus mostra onde é que o homem encontra salvação. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém é condicional, não é obrigatório, não é forçado, não é pela tirania de Deus, exercendo o seu poder de soberano para fazer você entrar na porta a pulso. É você que escolhe. Ou entrar na porta por onde vai ter salvação, ou continuar fora dessa porta em condenação. E essa porta da salvação é Jesus. Entre por ele. Muitos estão achando que vão ser salvos por ali, aqui ou acolá. Estão perdidos. Jesus é a porta da salvação. Como também ele é o caminho por onde você anda na salvação. Como também ele é o meio da vida com Deus. Para você ter vida com Deus é em Jesus. Não é ali, aqui e acolá. E o destino final para Deus é por Jesus também. Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, meu irmão, ninguém pode chegar a Deus dentro dos homens perdidos. Ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Quantos estão aí pensando que é de Deus? Quantos estão aí pensando que estão em Deus? Quantos estão aí pensando que vão para Deus na eternidade? Por meio de onde? De Cristo? Não. Das suas religiões. Dos seus méritos religiosos. Das suas obrigações. Das suas tarefas. Dos seus cerimoniais. Das suas ordenanças religiosas. Estão pensando que têm vida com Deus, que estão em Deus, que vão para Deus por esse mérito. Estão perdidos, irmão. Transmita, por favor, em nome de Jesus, essa instrução que você está recebendo aqui para outros irmãos e pessoas, religiosas, qual for, para que elas conheçam essa verdade, ouçam a verdade, para que creiam e sejam salvos. Como vão crer se não há quem pregue, irmão? É preciso pregar a verdade, irmão. Pregar o evangelho é isso. Esclarecer o povo, orientar o povo, informar o povo, mas da verdade de Deus. Pregar o evangelho não é criar esses movimentos religiosos, esses misticismo, esse sensacionalismo, emocionalismo, esses movimentos de nome de poder, de ação, de milagre, de bênção, esses movimentos que diz que é o poder de Deus. Essa vida cheia de atividade religiosa. Pregar o evangelho não é isso. Pregar o evangelho não é trazer nenhum sermão de moralidade, de santidade religiosa pessoal. Pregar o evangelho é informar para o mundo o amor de Deus, a graça de Deus,
A obra que Deus fez para salvar o homem, pregar o evangelho, é levar para a humanidade o conhecimento dessa obra, mostrar ao homem que sem esse meio, o homem continua perdido. Pregar o evangelho é convidar as pessoas, não é para viver uma vida religiosa dentro de nenhuma religião, dentro de nenhuma igreja. Venha para essa religião, venha para essa outra, venha para aquela. Não, a religião de Deus é essa, o povo de Deus é esse. Pregar o evangelho é levar o homem a ir a Cristo para que ele seja aceito por Deus, selado pelo Espírito Santo e faça parte da igreja, povo de Deus, como membro. Pregar o evangelho é isso, é ensinar o povo a doutrina, a instrução daquilo que Jesus ensinou. Não é trazer doutrina, conceitos e criar um bocado de ideias, de valores e princípios que tira o povo da essência simples do evangelho. Pregar o evangelho é isso que eu estou fazendo, irmão. Então eu peço a vocês, transmita esse vídeo para outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse ensinamento, que essa instrução vai levar a luz para esclarecer o entendimento de muitos que estão nas trevas, na escuridão. Amém, meus amados irmãos? Desde já eu agradeço a todos, evangelista Wellington Ramos. Esse é o meu compromisso, sempre levando a verdade que liberta, para que aquele que ouça, crê, seja salvo. Meu compromisso no reino de Deus é pregar o evangelho de Cristo. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, que está aqui no comentário, colocando verdade. Deus abençoe meu irmão Edinaldo Nogueira e todos os irmãos em Cristo que estão perseverando na fé. Amém, irmãos? Vamos perseverar, irmão. Vamos ser prudentes, como disse Paulo. Ser firme, constante e abundante, sempre perseverando na obra do Senhor, sabendo que não é vã a nossa perseverança na obra do Senhor. Paulo não está falando de dedicação de trabalho, de escravidão, de sacrifício religioso dentro de nenhuma religião. A obra do Senhor que Paulo fala, para a gente ser firme, constante e abundante, é a fé em Jesus Cristo. É batalhar o combate da fé. É não apostatar da fé. É não se deixar levar por vento de doutrina. É não se desviar seguindo doutrina de demônios. É não se deixar conduzir por heresia de perdição. Falsos profetas, conceitos de Deus. Vamos batalhar a fé. Vamos continuar perseverando e fazendo bom combate da fé, andando no caminho da salvação pela doutrina de Cristo, o Evangelho Santo da salvação. O Evangelho da salvação. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, que se a gente não permanecer no Evangelho, não seremos salvos. Salvação não é dentro de nenhum lugar religioso. Salvação é estar no Evangelho, em Cristo. E a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai orientar Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, para que Timóteo fosse dedicado, prudente, perseverasse, cuidando da vida dele na doutrina. Fazendo isso, ele estava andando na salvação. Então, cuida de ti e da doutrina, irmão. Fazendo isso, te salvarás. Não prioriza a tua vida, não dedica a tua vida a sacrifício e a vida de devoção a nenhuma religião ou igreja. Dedica, prioriza a tua vida no conhecimento, para se manter firme na doutrina, para não apostatar dela, para que não venha a ser reprovado, desviado da fé, perdido, achando que está salvo. Cuidado. Muitos estão mortos, pensando que estão vivos. Muitos estão vivendo uma vida de fé em Deus, estão reprovados. Muitos estão se aglomerando numa vida de adoração, de louvor a Deus, que é vã, porque está sem entendimento. Deus não recebe. Adoração a Deus não é dentro de movimento, não é no emocionalismo, não é dentro de nenhuma manifestação religiosa. Adoração a Deus é com entendimento na palavra de Cristo, submisso no senhorio de Cristo, praticando, guardando, se negando. Isso é adorar a Deus. É isso que Deus quer, porque o lugar de adorar a Deus é a nossa vida, no nosso viver. Todo dia, o dia todo, o tempo em que aqui a gente estiver. Não é no ambiente, na formalidade de 2 horas. Não é dentro de um evento, de um show, com músicas evangélicas religiosas. É com a nossa vida, no nosso viver, adorando a Deus em obediência, submissão, negando-se e renunciando. Isso é a adoração que Deus quer. Dá uma lidinha lá em Romanos. Paulo vai dizer isso. Olha qual é o culto que Deus quer que nós prestamos a Ele. Romanos capítulo 12. Paulo vai falar. Não é esses cultos de ajuntamento. Não é esses cultos cerimoniais, formal, dentro das instituições. O culto que nós devemos prestar a Deus
É esse aqui que Paulo fala aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Esse é o culto que Deus quer, que a gente viva a nossa vida enquanto estamos nesse corpo, santa, agradável a Deus. E como é que eu posso viver uma vida santa, agradável a Deus? Uma vida me sacrificando, não é com ritual religioso, é me negando, irmão. É renunciando meu desejo, meu querer, minha vontade, para poder servir a Jesus pela palavra dele. É aí que eu presto culto a Deus, quando eu me nego, quando eu me renuncio, quando eu não dou ouvido e nem sigo o que deseja o meu coração, mas eu me submeto àquilo que Cristo me orienta, como Senhor da minha vida. Isso é o culto que Deus quer de nós. Esse é o culto que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos, a nossa vida para Deus nesse mundo, dentro desse corpo, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é vivendo esta vida aqui, me negando. Esse é o sacrifício que Deus quer. Não é sacrifício religioso. É a minha vida, o meu viver, guardando e submisso a Ele pela palavra. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo e agradável a Deus. Santo porque fui santificado por Jesus. E uma vida me santificando, guardando a palavra de Jesus. Esse é o culto que Deus quer de nós. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só pode conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus com entendimento, irmão. O entendimento tem que estar renovado. Ninguém pode viver uma vida para Deus, adorar a Deus, servir a Deus, estar em Deus, sem o entendimento, irmão. A mente tem que ser transformada para que possa entender, compreender aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus quer que a gente viva, aquilo que a gente tem que viver para não entrar em pecado, não perder a comunhão com Deus. Deus não mandou você viver proibição religiosa, fardo de ordenança religiosa, como forma de santidade. Não é deixar disso, deixar aquilo, não comer isso, não comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Vai entender o que é pecado e o que não é. O que aborrece a Deus e o que não aborrece. O que afasta o homem de Deus, o que leva o homem a pecar contra Deus. Você tem que ter entendimento. Tem gente aí julgando o outro porque come isso, porque veste assim, porque usa um brinco, porque usa uma bermuda, porque não está dentro da formalidade religiosa. Está dizendo que o povo não é salvo. Que vai ser condenado porque não está como a religião manda. A salvação não é pelo mérito, pelos princípios de religião nenhuma. A vida com Deus não é pelos méritos, nem pelos princípios de religião nenhuma. A vida com Deus, a salvação de Deus, é pelos méritos e pelos princípios de Deus, manifestado pelo nosso conhecimento por meio de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Recebe que é forte, viu, irmão? Essa instrução é para iluminar a tua mente, para tirar todos os pontos das trevas que está obscurecendo o teu entendimento, que está travando a tua visão, para tu não ver a luz de Deus, que é Jesus. Porque esse é o trabalho do diabo, é tirar o entendimento do homem, para que o homem não conheça a verdade do Evangelho. Tem muitos que estão cegos, tem muitos que estão com o entendimento entenebrecido, separado da vida com Deus, pela ignorância e a dureza do coração, porque não olham para a palavra, que é a luz que ilumina o nosso entendimento, mas que nesta hora, lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, para o meu também, seja a palavra de Deus, que é Jesus. Vamos ser guiados por Ele. Ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo. Se tiver outra luz aí, irmão, que alguém diga que é treva, cuidado. Só há uma luz, não há luz menor e a luz maior. Só há uma luz,
Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do sistema doutrinário adventista do sétimo dia, eles ensinam lá que existe uma luz menor. Essa luz menor é os ensinos de Ellen Goldwhite. É a revelação que eles dizem que Deus deu a Ellen Goldwhite. Se você não tiver o conhecimento dessas escrituras de Ellen Goldwhite, você não pode chegar a Cristo, a salvação, a Deus, porque a luz menor é quem te leva a Ele. É mentira. Jesus não ensinou nada disso a ninguém. Jesus não botou nenhum intermédio para a gente chegar a Ele. Ele disse, venham a mim. Não é Pedro, não é Maria, não é Tiago, não é profeta, não é igreja, não é sacrifício, não é objeto, não é culto, não é campanha, não é monte, não há nenhum obstáculo, não há nenhum outro meio entre você e Cristo. Jesus não mandou ninguém se dirigir a nenhum outro lugar para chegar a Ele. Ele fez o convite direto. Vinde a quem, irmão? A Ele. Vinde a mim. Para ir a Deus eu preciso de Jesus. Mas para ir a Jesus, eu não preciso de ninguém. E eu indo a Jesus, chego a Deus. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Minha vida para a vida com Deus não depende de igreja, não depende de sacrifício, não depende de religião, não depende de escravidão de culto, não depende de obrigação religiosa, não depende de penitência, de flagelo, não depende de cerimônia, de obrigação de sábado, de batismo, não depende nada disso. Minha vida para com Deus depende de Cristo. E para eu chegar a Cristo, eu preciso só ouvir o chamado de Deus para ir a Cristo, que é pelo Evangelho. É o Evangelho que tem que ser pregado por aqueles que estão em Cristo, para que todo aquele que crê seja salvo. Esse é o chamado de Deus, para o homem chegar a Cristo, e chegando a Cristo, estando reconciliado com Ele. Aleluia! É o que diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, a humanidade consigo mesmo. Paulo vai dizer, irmão, isso é muito sério. Eu faço muitas observações que o povo precisa dessas observações. Observe o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, a humanidade, pessoas, com Ele, em Cristo. Deus não estava na Igreja Assembleia de Deus. Deus não estava na Igreja Católica, porque naquele tempo não existia nada disso. Jesus não orientou ninguém a nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem batista, nem assembleia, nem presbiteriana, nem Deus é amor, nem adventista, nem congregacional, nem... Não, irmão. Isso tudo aí é coisa do diabo, irmão. O povo hoje mostra o caminho para Deus dentro dessas instituições. Mas Deus não está dentro dessas instituições. Deus está bem perto de você, convidando você a vir a Ele. Agora, Deus está perto de você. Deus está chamando você para estar reconciliado com Ele por essa mensagem que eu estou levando. É por aí que Deus chama você. Não é por ali, nem aqui, nem acolá. Deus estava em Cristo. Não foi em igreja. Não foi em templo. Não foi em salão do reino. Não foi em nenhuma casa que o homem diz que é casa de Deus. Deus estava em Cristo. E quem está em Cristo está em Deus. Porque o chamado de Deus para o homem chegar a Ele é por Cristo. Não é por Pedro, Maria, nem Tiago, nem João, nem sacrifício religioso, nem penitência, nem flagelo, nem pacto, nem voto, nem campanha, nem coisa alguma. É por Cristo, em Cristo. Sem Cristo, ninguém terá a ida a Deus. Ninguém terá a aprovação de Deus. Ninguém terá a vida com Deus. Ninguém terá o perdão de Deus. É em Cristo. Tudo por Ele. Então, você está esperando o quê? Para sair dessa mentira e se converter à verdade. Você, depois de ouvir tudo isso, meu amigo, vai continuar preso, escravo, em servidão, dentro da religião, achando que para a tua vida com Deus ser verdadeira tem que estar aí. Você vai continuar ainda aí, escravo, dependente do sistema religioso, sendo negócio do sistema religioso, no domínio dos homens que colocam um fardo pesado na tua vida para tu cumprir, guardar, praticar como se fosse para Deus. Então você deseja continuar em maldição, escravo, perdido, indo para a condenação, com a mentira de que tu estás em Deus. Meu irmão, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Ouça a verdade agora. É essa verdade que vai te libertar, que você ouviu neste momento.
eu não tenho mais nada a fazer. O meu compromisso é pregar a verdade. Você que ouve, a responsabilidade é sua, de crer ou não. Muitos crêem, mas não se convertem. Muitos crêem, mas não querem deixar a satisfação do ambiente religioso. A convivência, o bem-estar, o satisfatório da prática, da social, dos ajuntamentos religiosos. Saia disso. Isso não é a vida que Deus quer que você viva. O meio que leva você a Ele. Creia na verdade. Analise tudo isso que foi falado aqui agora. E tome uma decisão, meu amigo. Paulo tomou uma decisão. Paulo não permaneceu na satisfação religiosa que ele vivia, pensando que estava servindo a Deus. Paulo era zeloso, devoto, praticante de valores e princípios religiosos da religião farisaica. Mas quando ele conhece a Cristo, ele agora entende porque a mente dele foi iluminada, aberta. Ele diz, tudo aquilo que eu guardava para mim é como esterco. Eu renunciei, eu perdi tudo para que eu possa ganhar a Cristo. Pelo excelente conhecimento de Cristo. É isso que você precisa também para ser liberto. O excelente conhecimento de Cristo. E esse excelente conhecimento eu te levei agora nesse momento. Para você conhecer o valor da vida com Deus, por onde é, para que você esteja nele. Amém? Em Cristo. Que Deus assim continue nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, povo de Deus, que é a igreja, agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Se assim desejar, tem mais instruções abençoadas, tá? Edificante, que vai te esclarecer lá no YouTube, no Quai, Instagram, aqui no Face, e leia a Bíblia. Aprenda de Cristo. Vá buscar o conhecimento de Deus, por onde ele se revela para nós. Na sua verdade, na sua palavra, Jesus. Amém?